A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos a lição da Escola Bíblica Dominical neste canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em Santo André. É muito importante que você assista a essa aula, que você compartilhe, que você curta e toque no sininho do nosso canal para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, você seja notificado para recebê-lo. Nós estamos aqui reunidos nesta oportunidade, juntamente com o irmão Éden e com o irmão Ricardo, que estarão conversando com vocês a partir de agora. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez para acompanhar a videoaula do CAPED. Eu quero já neste momento agradecer mais uma vez a oportunidade, a preciosa oportunidade de compartilhar com cada irmão, cada professor um pouco mais desse assunto, desse tema, desta lição, que servirá certamente para que seja enriquecida a sua preparação de aula e que você aproveite, que você esteja aí tomando as anotações para que juntos possamos aprofundar nesse tema e fazermos o melhor em cada aula para a glória do nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, Pastor Paulo, Pastor Éden, para juntos aprendermos a palavra de Deus, em especial a lição de número 12, que será de grande valia para a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, meus amados irmãos? Antes de darmos prosseguimento a este comentário, este compartilhar deste assunto, nós queremos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em tua presença, para juntos, Senhor, fazermos esses comentários da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Ti que o Senhor venha nos usar como ferramentas, como instrumentos em tuas mãos, que nós possamos, Pai, sermos de grande utilidade na vida dos professores que estarão assistindo, Senhor, esta aula, que eles possam extrair recursos para ministrarem aos seus alunos. Seja conosco, usa a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final desse terceiro trimestre do ano de 2020. Nós estamos na lição de número 12, onde nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós estamos embasados nos livros de Esdras e Neemias e temos extraído, no decorrer dessas lições, aulas maravilhosas para o nosso crescimento e para o nosso enriquecimento. Como já dito, nós vamos compartilhar, nesta ocasião, a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O nosso textuário está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14, onde está escrito assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe ela está registrada em Esdras, capítulo de número 9, versículos de 1 a 4, Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 26, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Está escrito assim: Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas
e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selamo-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Ecalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas dele para os nossos filhos. Esse então é o texto da leitura bíblica em classe, desta lição de número 12. E nós temos nesta lição como objetivo geral salientar o perigo das uniões ilícitas. Temos também como objetivos específicos para cada um dos 5 tópicos desta lição. O primeiro, apresentar o combate de Esdras e Neemias ao casamento misto. Explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu. Aconselhar a respeito do casamento de crentes. E incentive a espera em Deus. Então, esses são os objetivos, tanto geral quanto específicos, desta lição de número 12, que nós estaremos estudando no próximo domingo. Dentre tantas dificuldades que os líderes enfrentaram dentro desse retorno do exílio de Babilônia, tanto quanto as investidas das pessoas de Samaria, as mentiras que contaram, tantas cartas enviadas e tantas outras situações, surge agora uma outra dificuldade, uma outra necessidade de ser solucionada. Os judeus, inclusive os príncipes, eles tinham se misturado pelo casamento com pessoas ímpias. E isso desagradou em extremos a Esdras e a Neemias, e levou Esdras a tomar atitudes radicais que, se fossem tomadas nos dias de hoje, elas seriam estranhadas. E nós vamos estudar quais foram essas atitudes, quais foram os problemas que surgiram, e queremos que ao término deste comentário você tenha subsídios importantes para preparar a sua aula. O tópico primeiro dessa lição de hoje diz assim: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. E nós queremos já fazer a abertura deste comentário do tópico 1, aqui juntamente com o nosso irmão Éden. Queridos, a liderança, ali através de Esdras, Neemias, além das oposições, além das dificuldades de tamanha obra, de restauração espiritual, restauração da sociedade, restauração física ali, através dos muros, e através de todo o trabalho completo que Deus tem para fazer no meio do seu povo, agora surge um assunto muito importante. Esse tópico primeiro vai falar sobre o combate da liderança contra os casamentos mistos. E foi tomada uma seriedade tamanha num assunto desse. E aí alguém pode perguntar, mas por que tanta energia, tanta disponibilidade de enfrentamento contra esse tipo de atitude? Qual o tamanho da seriedade disso? Porque os judeus têm tantas ordenanças, mandamentos, mais de 613 ordenanças são determinadas. Poderia se pensar, olha, eu cumpro tantas coisas, é só apenas mais um, é apenas um erro, é apenas uma atitude ali errada, um casamento. Mas a seriedade com que foi tratado isso, através de Esdras e Neemias, fala do tamanho da importância dessa situação familiar, situação de casamento.
porque a restauração completa Deus está fazendo, a restauração completa Deus está promovendo naquele povo, porém não adiantaria estar o altar erguido, o templo erguido, a cidade refeita, né, o ensinamento sendo anunciado e explicado ao povo, e dentro do lar ter uma mistura, dentro do lar ter um judeu casado com uma idólatra, com uma pessoa da terra dos povos estranhos dentro da sua casa trazendo os deuses. Então isso seria algo de tamanha incompatibilidade, de tamanha divergência. E aí esse assunto vem à tona, porque chega a informação para Esdras, no capítulo 9, nos primeiros versículos, chega a informação sobre, olha, os sacerdotes, os levitas estão se casando com mulheres estrangeiras, estão se misturando, não está preservando a sua santidade. E aí esse assunto move, esse assunto incomoda muito a liderança, porque fere um mandamento claro, específico, direto de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, do versículos 3 em diante, a ordem de Deus é clara. Versículo 3, dizendo para não se aparentar com as mulheres estrangeiras, não dar os filhos para elas. Versículo 4, traz um motivo que Deus já está mostrando por que ele não quer isso. Versículo 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Versículo 5, porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio e de todos os povos que sobre a terra há. Ou seja, havia uma ordem clara, não se misture, não se case, não dê seus filhos para casamento, pelo contrário, vocês vão entrar na terra e o que tiver de altar, nessa terra que você está adentrando, tomando posse e dominando, vocês vão quebrar a idolatria, vão quebrar. Então era uma ordem clara, específica de Deus, quebre toda idolatria porque está chegando o povo santo. E aí passa-se o tempo, e aí o povo se mistura, casa, então essas pessoas estão vindo com seus deuses para dentro de casa. Então, em vez deles influenciarem, eles estão sendo influenciados, a nação está sendo misturada. E aí isso vai mostrando que eles estavam caminhando para fora do ideal de Deus. Deus sempre estabelece ideais, e aí o homem deve estar dentro da tua vontade para ser plenamente feliz, abençoado, estar debaixo da bênção de Deus. Como desde o princípio foi lá no Jardim do Éden, Deus estabelece o casamento, estabelece a união, e eles estão lá se complementando, estão em amor, estão em unidade, estão debaixo da vontade de Deus, estão representando Deus, e é lindo ver que está tudo sob controle, até que acontece o pecado. Antes do pecado havia o quê? Um casal que está à imagem de Deus, que recebem até a autoridade de Deus, olha, vocês vão dominar e governar, ou seja, dentro da vontade de Deus, em unidade, em Deus, eles têm a responsabilidade de manter tudo sobre o governo e a ordem da vontade de Deus. Após o pecado, se torna caos, desordem. E agora, após a queda e Deus vai começar o seu plano de redenção, ele vai trabalhar para formar um povo que tenha lei, ou seja, um povo para chegar, e a vontade de Deus está sendo feita novamente, era para que a vontade de Deus estivesse sendo submetida plenamente, e ao chegar lá a liderança percebe que acontece o contrário, eles estão se misturando, a vontade de Deus não está sendo feita, não está sendo cumprida, estão sendo influenciados. Então aí vem uma sensibilização da liderança, que são os versículos seguintes do capítulo 9, que mostra a reação da liderança. Esdras se inconforma com aquilo, Esdras fica com tamanha ira, e que mostra aqui nos versículos em seguinte, versículo 6 em diante, versículos 5 e 6, que diz, perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, e me pus de joelhos, estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Um versículo um pouquinho antes do 3 também, ouvindo tal coisa, eu rasguei a minha veste, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito. Então, olha como ele ficou perplexo. Ou seja, aquele que está com o coração em Deus, ama a Deus, o líder que amava e queria fazer a vontade de Deus, aquilo que era trazer a impiedade para dentro do lar, contaminar a sociedade do povo de Deus, foi realmente uma dor profunda. Ele tendo o coração alinhado com Deus, ele ficou também sofrendo com o pecado,
ficou lastimando essa situação, porque quem ama Deus, ama a santidade de Deus, não está bem com o pecado, não está compatível com o pecado, então ele se assenta, ele rasga as vestes, ele arranca os cabelos, mostrando a agonia de ver a situação indo para o caminho errado. Então mostra uma liderança, querendo realmente trazer novamente o povo para a vontade de Deus, e o caminho inicial é o que ele toma aqui em diante, que foi confessar, que foi falar com Deus, que foi expor diante de Deus a sua preocupação com o povo de Deus, né? Que estava fora da vontade de Deus, está fora do eixo, e ele então vem ser um precursor do retorno, através desse choro, porque onde há pecado, só pode existir de novo a vida se houver choro, se houver arrependimento, se houver confissão. São os caminhos para retornar à vontade de Deus, é reconhecer o pecado, é confessar o pecado, é decidir não mais estar no pecado, ou seja, abandonar o pecado para se submeter à vontade de Deus. Então só se pode realmente voltar para a vontade do Senhor se houver esses passos. E Esdras então está neste momento, reconhecer e falar com Deus, para que Deus entre nessa situação. Então tá, o primeiro foco é um problema grave, é uma situação realmente muito séria. A nação inteira será contaminada porque o núcleo da sociedade é a família, e a família sendo afetada, infiltrada pelo inimigo, está realmente correndo grande perigo. Esse é o primeiro foco, o grande perigo que estava acontecendo da nação inteira perder a sua identidade e a bênção de Deus sobre ela. Nós observamos aqui, meus amados irmãos, que, como o Éden frisou, o altar já estava levantado, o templo reconstruído, os muros reparados. Isso não quer dizer que estava tudo bem. Esdras recebe um relatório péssimo de que havia problema no meio das pessoas, mostrando que nós devemos estar sempre alertas no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, e que sempre precisamos estar olhando se não temos algum problema ou alguma dificuldade que possa, de alguma maneira, nos afastar do propósito e do querer de Deus. Quando ele recebe esse péssimo relatório, aqui, Ricardo, nesses versículos 1 e 2 do capítulo 9, acabadas, pois, essas coisas, fica muito claro quais foram as coisas que acabaram-se, né? Não sei se foi aquela leitura do texto bíblico que ele leu na festa dos tabernáculos e todo o povo se alegrou, quanto tempo passou após aquela leitura, mas o certo é que passaram-se algumas coisas que poderia ter trazido tranquilidade, mas o relatório que foi trazido não foi um relatório muito satisfatório, muito pelo contrário, foi um relatório que desagradou profundamente Esdras e o levou a reagir de uma forma intensa. O que a gente pode ver nessa reação do nosso irmão Esdras aqui? Eu creio que a preocupação de Esdras aqui, pelo fato de ele ter sido tão contundente na sua forma de rebater, de ser antagônico àquela situação que os judeus estavam vivendo, a preocupação dele era, a princípio, Israel pode cometer os mesmos pecados que levaram eles ao cativeiro. Desobediência a Deus, desobediência à palavra de Deus, não seguir os preceitos divinos. Israel sempre cometia quase que os mesmos pecados. E por conta desses mesmos pecados, eles foram parar na Babilônia. Agora, uma vez que eles retornaram, eles estão voltando a praticar os mesmos pecados que cometeram aqueles que foram para a Babilônia, se relacionando com mulheres estrangeiras e trazendo a cultura das mulheres estrangeiras para dentro de Israel, que era a maior preocupação de Deus, a nação de Israel ser influenciada por essas mulheres estrangeiras, uma vez que essas mulheres estrangeiras tinham os seus deuses, seguiam os seus deuses. Eu fiz uma anotação aqui que a preocupação de Esdras em relação à pureza da identidade, ela abrangia a cultura, era uma preocupação cultural, uma preocupação étnica e uma preocupação religiosa. Cultural porque, uma vez que os judeus estavam se relacionando com mulheres estrangeiras, os deuses dessas mulheres entrando em Israel, sendo infiltrados em Israel, fazia com que os homens, caso fosse casado com essas mulheres estrangeiras, eles passariam a adorar os deuses dela. Então, uma cultura religiosa tinha que ser quebrada, tinha que ser estagnada. A outra era a questão étnica.
Esdras tinha que fazer uma limpeza no arraial, Esdras tinha que fazer uma limpeza em questão a esta mistura semítica que estava acontecendo aí entre o povo judeu. Um judeu casado com uma mulher estrangeira, trazia culturas estrangeiras e tinha filhos que não iam seguir os mesmos preceitos dos judeus. E a terceira questão é a questão religiosa. Por quê? Israel adorava um único Deus. Israel adorava o Deus verdadeiro. As mulheres estrangeiras, as nações estrangeiras, adoravam cada uma os seus deuses. Vamos ver Baal, vamos ver os deuses da região de Canaã. Uma vez que a religião estava sendo corrompida por esses deuses, então faria com que a idolatria entrasse em Israel, que era a maior preocupação de Esdras, principalmente quando os sacerdotes então passam a casar com mulheres estrangeiras, porque o casamento misto de um sacerdote era um passo largo para a idolatria. E a preocupação de Deus sempre foi essa: eu sou o Deus de Israel, não terás outros deuses além de mim. Por isso que Esdras e Neemias são tão contundentes na questão de reprovar o casamento misto, reprovar a união mista de um judeu com uma pagã. A gente vê a seriedade desse assunto, desse casamento misto, que levou Esdras a se preocupar muito pelas atitudes que ele toma. Veja que o texto ele é muito claro quando diz assim no verso de número 3 do capítulo 9 de Esdras: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto. Quando uma pessoa, um judeu, ele rasgava as suas vestes, era um sinal de tristeza profunda, de preocupação exacerbada, era um sinal de que ele estava decepcionado com algo que estava acontecendo ou que tinha acontecido. Então a primeira atitude do Esdras aqui é rasgar as suas vestes. Depois o texto diz que ele arrancou os cabelos da cabeça e também da barba. A barba e o cabelo para um judeu ortodoxo, principalmente, é algo que não se mexe, é algo que não se apara. Existem restrições para corte, para aparar as barbas. A pessoa sem barba é um sinônimo de opróbrio. A barba, ela tinha o sentido de virilidade. Então, um judeu sem barba era uma pessoa sem virilidade. Um judeu com barba raspada era uma pessoa sem responsabilidade, sem confiança. A gente usa, às vezes, aqui a expressão mais antiga de que foi feito um acordo no fio do bigode, não precisa assinar documento. Para o judeu era a barba. Se alguém duvidasse da idoneidade de um judeu, o outro chegava e falava: respeita a barba deste homem. Então, ele arrancar a barba era um sinal de decepção terrível com tudo aquilo que estava acontecendo. Então Esdras ele tomou uma atitude radical. Ele quis mostrar para as pessoas que tinham retornado do exílio babilônico que aquela situação ela era gravíssima e de fato era uma situação muito terrível. E no subtópico 2 aqui nós vemos que o nosso comentarista ele coloca o efeito da atitude de Esdras, ele foi imediato, ou seja, aquela atitude dele de rasgar as suas vestes, de mostrar o seu constrangimento, de mostrar a sua decepção, de mostrar a sua tristeza, foi algo que contagiou as pessoas que eram tementes a Deus. Então, quando viram o líder, o escriba, o sacerdote, com as vestes rasgadas, com o seu cabelo arrancado, com a sua barba arrancada, sentado, chorando, atônito, diz aqui o texto, e assentei-me atônito. Isso causou um reflexo, causou um posicionamento, causou uma atitude imediata, que diz o verso de número 4 aqui: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Então aquela atitude do Esdras, ela foi clara, Éden, em demonstrar que a situação era grave, que a situação era séria, que não é deixar mais ou menos isso acontecer, é algo que merecia
uma atitude radical, que foi a atitude do Esdras. Esse texto aqui nos mostra claramente a necessidade de combater firmemente o pecado, ser rígido contra o pecado. Nós devemos sim, com as pessoas, ser amáveis, ser longânimos, ser bondosos, com pessoas, mas com o pecado devemos ser firmes. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso, sobre a radicalidade contra o pecado. Teve alguns momentos que ele falou algumas expressões, alguns ensinamentos aparentemente fortes, Jesus dizendo, olha, se o teu olho faz você escandalizar, então você arranca o olho. É melhor você sem esse olho, você entrar no céu do que com o olho você ir para o inferno. Ou seja, que forma firme e forte de Jesus falar. Ou seja, ele está usando ali uma figura de linguagem, não que você vai arrancar seu olho, mas o meu olhar ou algo da minha vida faz eu pecar, eu devo ser radical, arrancar aquilo da minha vida para que realmente eu queira, eu deseje a santidade em primeiro lugar, eu lute, eu batalhe contra isso. Né? E nós vemos que era tanta influência do pecado sobre o povo em momentos da história, e a idolatria é sempre tentando entrar, o inimigo usando maneiras de infiltrar-se, que muitas vezes foi necessário ser radical, ser firme. Esse foi o momento, nós vamos ver aqui algumas reações da liderança de Esdras, de Neemias, e nós vimos também que até Moisés teve um momento que ele teve que ser radical. Moisés estava com Deus, estava lá recebendo revelação, recebendo palavras, recebendo as tábuas dos mandamentos e desce do monte. Quando ele desce, ele ouve as músicas, as danças. O que está acontecendo lá no Êxodo capítulo 32? Chega lá embaixo, o povo se corrompeu. O povo está lá com um bezerro de ouro. Está lá o povo lá dançando. Ele chega e nem a presença dele não faz eles pararem. Eles continuam. E fica naquela orgia, aquela bagunça, aquelas danças. E eles não estão mais temendo a Deus. Ao ponto de Moisés se irar, de Moisés quebrar as tábuas de tamanha ira. Né? Ou seja, aquela aliança com Deus que era recém-firmada, então já foi ali afetada por causa do pecado. E aí chega um momento que, ao ver que o povo não para, Moisés faz uma convocação, que no capítulo 32, versículos 25 em diante, para mostrar um pouco de radicalidade contra o pecado, né, aparentemente pode ser um texto agressivo. Olha, eu estou lendo na Bíblia que o líder chamou os seus obreiros para sair com a espada e matar seus irmãos. Como assim? Mas mostra-nos a radicalidade e firmeza contra o pecado. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, isto para ele vos dar hoje bênção. Que cena é essa? Eles não param de forma alguma, a ponto dele ser enérgico e mandar os levitas, aqueles que são do Senhor, estarem com ele, pegar as espadas e saírem. Apenas depois de começar a matança e até ocorrer muita morte, cerca de 3.000 pessoas, é que parou. Ou seja, olha o poder da carne, a força da carne. Que eles não param nem com a presença do líder, nem com as tábuas nas mãos, nem com a presença ali dele para representar a Deus. Então é um povo duro, um povo rebelde, um povo na carne. E aí quando ele começa a matança através da tribo de Levi, e aí 3.000 mortos já, e aí para aquela bagunça. Ou seja, precisou ser firme para que parasse o pecado, cessasse o pecado. Lógico que hoje nós devemos interpretar à luz do Novo Testamento, que nós devemos entender que sempre o Antigo Testamento é figura para as coisas espirituais no Novo Testamento, onde representa que a liderança em Deus, com a espada, que é a palavra, deve combater o pecado, deve rejeitar o pecado, deve estar firme contra a maldade, extirpar do meio das tendas, das casas, das pessoas e famílias o mal, o pecado. Ser firme contra qualquer atitude que seja contrária a Deus, qualquer atitude carnal, ou seja, subjugar a carne, para que realmente a aliança com Deus esteja mantida, esteja de pé. Então são alguns momentos aí, Jesus falando no Novo Testamento, alguns exemplos com Moisés no Antigo Testamento, temos até um outro em Gideão, lá em Juízes capítulo 6, onde Deus aparece para ele
se manifesta a ele, chama para uma grande obra de libertação, porém, não foi só ele pegar e sair vencendo a luta contra os inimigos. Primeiro Deus fala, ó, vai lá, derruba o altar da casa de teu pai. Se derruba o altar da casa de seu pai, aí você vai libertar Israel. Ou seja, então ele teve um combate na sua casa, um combate contra o pecado, a idolatria na sua família, né? Ele teve que ir lá derrubar o altar do seu pai para depois ser um libertador da nação. Ou seja, ele não poderia ser um líder da nação estando com a falha na sua casa. Então, mais uma vez, nos aponta para o seu lar. Olha, ajusta o seu lar, santifica o seu lar. O servo de Deus deve ter um lar abençoado, um lar no altar de Deus, um altar na vontade de Deus, um altar santo, consagrado, para que realmente ele tenha autoridade para, em nome de Deus, sair para fora da sua casa, sua tenda e fazer a obra de Deus. Em Números, capítulo 25, a Bíblia diz que os israelitas, uma vez estabelecidos no Vale de Chitim, no Vale das Acácias, por influência do profeta Balaão, o versículo 1 diz assim, ó, durante o tempo em que os israelitas se estabeleceram no Vale de Chitim, no Vale das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Deus fala para Moisés, nesse fato aqui específico, que a ira de Deus iria se acender sobre os israelitas por conta deste pecado, porque eles começaram a se envolver com essas mulheres sexualmente, de fato que a ira de Deus veio sobre eles, e nesse dia morreram 24 mil homens, caíram 24 mil homens por conta de uma praga que Deus enviou sobre Israel. E essa praga só finalizou quando Finéias, o filho do sumo sacerdote Eleazar, pegou uma lança e acertou o ventre de uma mulher midianita. Então, o pecado, ele é perdoado. Agora a consequência vem. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia é quem diz isso, né? Então, o que eu aprendo com aquilo que o irmão Éden falou e com o texto bíblico é que o pecado, ele existe, deve ser combatido. O pecado deve ser confrontado através da palavra de Deus, através de uma vida de oração, de uma vida de piedade, de uma vida de uma pessoa que vem obedecer à palavra de Deus. Mas a consequência desse pecado, a gente acaba tendo. O pecado é perdoado, mas a consequência veio. Deus trouxe consequências a este povo. 24 mil homens que caíram por conta do seu pecado, da sua transgressão nesse dia no Vale da Acácia. Meus irmãos, quando a gente ouve esses comentários do irmão Éden, do irmão Ricardo, a respeito da radicalização para com o pecado, e a gente lê esse texto aqui de Esdras, rasgando as suas vestes, arrancando cabelos, arrancando barba, parece que há um certo exagero nesta colocação, mas quando a gente pensa nas consequências do pecado, que o Ricardo disse aqui, não há atitude de exagero nenhuma quando a gente precisa confrontar o pecado, porque o pecado realmente ele traz prejuízos incalculáveis para a vida das pessoas. E a gente observa que Esdras, ele tomou uma atitude para consigo mesmo. Quando a gente vê a narrativa da atitude do Neemias, a gente percebe que o Neemias ele já tomou atitude para com as pessoas. Esdras, ele quis mostrar a sua preocupação, o seu descontentamento com aquela situação. Neemias já quis mostrar que as pessoas eram culpadas daquilo que estava acontecendo. Capítulo 13, versículos 23 a seguir, do livro de Neemias, diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E olha aqui que Neemias fez: e contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos.
Então, Esdras, ele mostra uma preocupação, ele, vamos dizer, mutila-se a si mesmo, rasga suas vestes, arranca seus cabelos, sua barba, assenta-se atônito. Neemias, ele já toma uma atitude em relação ao povo. Ele já quer mostrar para o povo que eles estavam entrando por um caminho errado. E como diz aqui no subtópico número 2 do primeiro tópico, diz que a atitude deles trouxe um efeito imediato na vida daquelas pessoas, ou seja, o sentimento de Esdras contagiou as pessoas que eram tementes a Deus e as conduziram a um arrependimento. O que seria, Éden? Arrependimento. Arrependimento é tão importante, até um dos passos necessários para a salvação, né? Porque arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, é mudar de caminho, né? Que é a conversão. Somente após o arrependimento que alguém pode realmente converter, mudar a direção, mudar a rota da sua vida. Realmente, quando tem os olhos abertos pela palavra de Deus, que está num caminho errado, que está sendo destinado a um final infeliz, um final eternamente afastado de Deus, ou final distante da graça de Deus, ele então realmente ele tem que tomar uma decisão. E somente há uma decisão certeira, somente há uma decisão permanente se houver arrependimento. Né? Arrependimento é voltar-se, né? Como um filho pródigo, após tamanha distância, tamanha profundidade, tamanho distanciamento da casa do pai, só quando ele tomou em si a consciência de como era lá, de que ele estava errado e ele decidiu tomar atitude. Né? Então o arrependimento é o ponto-chave, ponto inicial para depois vir as outras ações necessárias para a mudança de vida, para a permanência, ou seja, eu primeiro me arrependo. Porque se eu apenas tentar seguir a Deus, eu não vou permanecer. Se eu apenas tentar ser evangélico, se eu não passei pela porta do arrependimento, da confissão do pecado, saber que estamos errados diante de Deus, né? Eu vou estar simplesmente tentando, simplesmente acompanhando e tentando trilhar um caminho, mas o caminho espiritualmente falando, só se entra nesse caminho após arrependimento, confissão e conversão, tão necessário para estar realmente em Deus. Quer dizer, então, meus queridos, que o arrependimento, ele não diz respeito simplesmente a uma tristeza sentida ou algumas lágrimas derramadas, mas a um reconhecimento de erro e uma decisão tomada. E foi exatamente isso que aconteceu, porque muitas vezes a pessoa sente uma tristeza por um erro, Ricardo. Ela fica triste porque errou, ela chora, às vezes até porque errou, mas ela não se arrepende, ela não toma uma decisão de mudar de caminho e volta a fazer a mesma coisa. Então, o arrependimento que está aqui no subtópico 3, ele diz respeito a uma tomada de decisão. Reconhecemos que realmente estamos errados e decidimos mudar de rumo, mudar de atitude. E nós podemos encontrar isso fartamente aqui nesse capítulo 10 do livro de Esdras, a partir do versículo 2, versículos 2 e 3, que diz assim: Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. O verso 3, agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então eles entenderam a atitude do Esdras, perceberam que ele estava correto em entristecer-se, em estar decepcionado com aquela situação, quando ele manifesta esse desagrado em rasgar as suas vestes e outras atitudes que ele toma. Então as pessoas percebem que era séria a situação, reconhecem que verdadeiramente o caminho de casar-se com mulheres pagãs, com mulheres estrangeiras, ele não estava correto.
e eles estavam dispostos a reparar o erro, a mudar de atitude, Ricardo. É verdade. Eu fiz aqui algumas anotações acerca disso, baseado na exposição de Esdras. Esdras faz com que o povo reconheça os pecados cometidos, faz com que o povo renove a aliança com Deus, isso está no versículo 3, bem claro, faz com que eles seguem a palavra de Deus, se encorajam a uma mudança e o principal de tudo, eles executam a vontade de Deus. Então Esdras traz a memória para os judeus do reconhecimento dos seus pecados, a importância de renovar a aliança com Deus, essa aliança que estava fragmentada, estava corrompida por conta do pecado dos próprios judeus que estavam tendo relações com mulheres estrangeiras. Eles seguiram a palavra de Deus, a ordenança de Deus através da vida de Esdras, como um bom expositor da lei de Moisés. Eles encorajam uma mudança, eles não apenas pensaram em mudar, eles executaram essa mudança, eles colocaram a mudança em prática. É aquilo que o pastor Paulo falou, não adianta a pessoa se arrepender, chorar, dizer que vai mudar e não, a partir de hoje sou uma nova pessoa, e amanhã você vê ela cometendo os mesmos pecados. É claro que temos que ter tolerância, paciência, mas a gente percebe que essa pessoa ela não está executando de fato essa mudança, não está colocando em prática esse arrependimento que é tão importante para a vida do cristão. Se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, mudar a sua mente para que ele então possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Inclusive, aproveitando sobre se arrepender enquanto é tempo, antes que venha o juízo, porque o povo aqui era conhecedor da história, da criação, a história de Deus com a humanidade, e sabia do acontecimento que levou ao juízo divino sobre a humanidade, o dilúvio. Gênesis capítulo 6 fala sobre os filhos de Deus. Eles desejaram e foram se relacionando e tendo relações com as filhas dos homens, onde existem algumas diferentes interpretações, mas a mais comumente aceita é que os filhos de Deus são a linhagem temente a Deus, são a linhagem daqueles que temem ainda ao Senhor. Em relação ao filho dos homens, são aqueles que não temem a Deus, os ímpios, aqueles que não acreditam. E aí houve o quê? Uma mistura. Antes havia uma linha divisória de separação, os que temem a Deus e os que não temem a Deus, porém houve uma atração, os que temem a Deus se aproximando e casando e misturando com as filhas dos homens. E aí qual foi a consequência? Multiplicação da iniquidade. Multiplicou-se tanta iniquidade que tomou toda a terra. Quando vem a decisão de Deus, onde vem a determinação divina, olha, meu espírito não vai contender sempre com o homem, então os dias ali seriam abreviados, ele iria enviar o dilúvio como uma punição, um juízo divino contra isso. Então essa mistura foi trazendo uma multiplicação de pecado e Deus agindo. Então cabe ao homem a decisão, o arrependimento é eu estar ciente do pecado e aí eu vou tomar a decisão. Eu quero realmente abandonar ou eu vou permanecer. Então é uma decisão que, se eu tomo a decisão certa, é o arrependimento. Se eu não tomo, eu estou no erro. E falando em decisão, o livro de Ruth fala justamente sobre uma decisão. Duas moças, as duas eram casadas ali com a filha da mulher que tinha saído do povo de Israel, e as duas estão lá, os filhos morrem, e aí a Noemi diz para elas, olha, podem voltar, pode casar, pode retornar à sua terra. E aí diz a palavra de Deus, Ruth, capítulo 1, versículo 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então Noemi disse, olha, tua cunhada foi embora, foi para os deuses dela. Foi procurar outro casamento, foi para os deuses dela. Então, foi uma opção, uma decisão dela, vou voltar para outros deuses. Estava casado talvez ali com alguém com influência e conhecimento da lei judaica, mas acabou decidindo. E a outra não, versículo 16. Porém, disse Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares à noite ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A decisão dela, eu vou voltar contigo. Então, meu primeiro lugar, minha primeira intenção ou motivação da vida não é voltar agora urgente procurar um esposo aqui mesmo, qualquer lugar. Não, eu vou voltar contigo, vou estar com o teu povo, será o meu Deus, e aí
no demais, o outro casamento seria consequência. Ela vai, primeiro ela escolhe Deus, depois vem um casamento. Boaz se agracia com ela, gosta dela, e aí vem um casamento que muda a vida dela. Dali vem a linhagem de Davi, de Jesus, ela entra para a linhagem ali do Salvador, através de uma decisão. Então, uma quis voltar para os deuses, e uma quis primeiro servir a Deus, depois Deus preparou o casamento. E foi uma história maravilhosa e fala de decisões que tem a ver com arrependimento. A decisão certa é voltar para o caminho certo. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, nesse primeiro tópico, que Esdras e Neemias combateram o perigo do casamento misto. E a gente pôde observar nesses minutos que a gente tem comentado esse tópico, a respeito das atitudes que eles tomaram em relação àquela situação que estava implantada ali entre os judeus que voltaram do exílio babilônico, aqueles casamentos mistos. E o segundo tópico, ele faz uma pergunta: o porquê de tudo isso? Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Por que Esdras tomou uma atitude tão radical? Por que Neemias foi talvez até mais radical ainda do que o próprio Esdras? Por que não pode casar? Qual que é o problema de um judeu casar-se com uma mulher não judia, com uma mulher pagã? E o tópico 2, ele vai explicar para a gente os porquês dessas atitudes radicais. E o primeiro subtópico aqui, Ricardo, ele diz assim: eles não deveriam casar, o judeu não pode casar com uma mulher pagã porque Deus havia proibido o casamento misto. Então, não foi uma atitude deliberada do Esdras, isso tinha alguma ordem de Deus por trás disso, né? Havia uma prescrição divina, e ela está em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 4. Quando Yahvé, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito numerosas do que tu, os hititas, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu a derrotarás e a sacrificarás como anátema, como maldita. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratará com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, e nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para seus filhos. Pois deste modo teu filho se afastaria da minha presença, da minha pessoa, para servir outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. A preocupação de Deus de proibir o casamento misto, de fazer com que os judeus não se casassem com uma pagã, o principal motivo pelo qual Deus não permitia a união com povos estrangeiros era o perigo de Israel se afastar de Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, e se contaminar com deuses estranhos. A santidade de Deus não poderia ser violada pelos judeus. Lembrando também que quando a gente fala em mandamento, é interessante, porque mandamento não é uma jaula de prisão, mas uma cerca de proteção. Quando Deus determina algo, ainda que pareça duro, pareça, olha, não pode, isso é não para você. Então, o não de Deus é uma bênção. O não de Deus é protetor. O não de Deus é a chance de vida. Então, os não de Deus são bênção. E aí, quando Deus diz não a isso, Ele está protegendo o casamento, protegendo o lar, protegendo o ideal que Ele teve desde o princípio. E é uma ordem que deveria ser guardada, porque Ele sabia, olha, o meu povo vai perder a identidade. Quando a gente vê que os filhos ali, no momento de Neemias, os filhos dos judeus não sabiam nem falar o próprio idioma. Fala como a nação eleita para ser diferente, santa, separada, propriedade peculiar dentre todos os povos. De repente os filhos mal sabem o idioma. Aí aos poucos vai se perdendo a cultura, aos poucos vai se perdendo a história, aos poucos vai se perdendo a valorização dos seus heróis.
né? Poderiam contar sobre Abraão, Isaac e Jacó, as suas histórias e vitórias em Deus. Porém, sem essa intensidade patriótica, eles vão se afastando, e aí é um trabalhar maligno para que a nação se desmorone como uma nação santa e separada, né? Então, quais seriam alguns porquês? Né? Porque é a ordem de Deus, porque há uma crise de identidade, porque é uma mistura, porque a idolatria retorna. Nós vemos que houve o rei Acabe, casou lá com uma princesa dos povos vizinhos, que é Jezabel, que foi terrível. E aí o que acontece? Após a morte deles, tem ainda a Atalia, sua filha, que ascende ao trono, foi a única mulher a reinar ali, foi rainha em Judá, e ela também ali fez muito mal aos olhos do Senhor, ou seja, estava ali impregnada no meio do povo o estrangeirismo com as suas idolatrias, ao ponto de quem está liderando a nação está com a casa, o palácio repleto e cheio de altares. Então Salomão errou nisso, agora vem reis errando nisso. Então olha a tamanha preocupação de Deus em proteger o seu povo e proteger o seu plano de redenção, que é através desse povo. Então, para proteger esse plano de redenção, o povo precisava estar íntegro, a linhagem sacerdotal pura. Então, tudo isso está no plano de Deus, na ótica de Deus olhando algo muito maior do que simplesmente um casamento. Deus está olhando uma nação separada, está olhando um plano grande de redenção em toda a história da humanidade. Então, Deus está olhando muito além. Então, esses são os porquês, porque eu olho aqui o meu sentimento. Eu vou casar, eu achei bonita, eu estou com sentimento, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Eu devo primeiro pautar a minha vida na palavra, submeter meus pensamentos, emoções à palavra, porque quando se fala em casamento misto, é como se fosse a consolidação do pecado enraizado no meio do povo, ou seja, estavam tão desatentos aos propósitos de Deus, que casavam com o outro sem consciência culpada alguma, sendo que se amasse mesmo Deus de todo o coração, ia falar, não, minha casa, em primeiro lugar, é Deus. Vai vir alguém que não teme a Deus, isso eu não quero não, era para ter esse temor. Olha, o meu sábado santo é para eu viver aqui adorando a Deus, ensinando meus filhos, e agora se vier alguém de fora, não, isso não vai dar certo, era para ter esse temor. Então, é a falta de temor, é a raiz lá, é o que estava realmente no coração daquele povo. É a consolidação do afastamento de Deus. Então, é o que vem à tona esse casamento misto. Parece que é só um casamento, casou errado. Não, à tona, lá no fundo da alma, tem a falta de intimidade e adoração genuína e plena de Deus. Uma coisa a ser observada, e o Éden colocou aqui, é que não se restringia às quatro paredes de dentro de uma casa ou a uma genealogia de uma família. Mas a questão de Deus querer um povo seu, genuinamente seu, puro, não contaminado com outras nações, é porque o plano de Deus era muito maior. Deus não escolheu Israel para ser o seu povo, a sua propriedade particular, aleatoriamente. Havia um plano, um projeto de, por intermédio desta nação, vir o Redentor da humanidade, vir o Salvador. Então, para que houvesse essa continuidade, se tivesse a mescla com as pessoas à volta do povo de Israel, teria ali a mistura religiosa. Eles deixariam de olhar para Deus, eles deixariam de servir a Deus, e Deus então não tinha como cumprir o seu propósito de trazer o Messias por intermédio da linhagem de Abraão, aquela promessa que foi feita, aquela escolha que foi feita. Então, a gente percebe que o adversário, ele está sempre buscando alguma forma de frustrar os planos de Deus e trazendo estes casamentos, como o Ricardo bem citou aqui a respeito de Balaão, quando ele orientou, depois de tentativas frustradas de amaldiçoar o povo de Deus, ele orientou o Balaque a colocar tropeços, né? E os tropeços era justamente esse envolvimento com pessoas que não tinham temor ao Senhor. É o adversário tentando aí nas suas artimanhas, de alguma maneira, frustrar os planos de Deus. Mas como bem disse o nosso irmão Jó,
bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, né? Então Deus, ele jamais terá os seus projetos, os seus planos impedidos. Então essa proibição não era uma proibição por proibição, não era uma proibição aleatória, não que Deus estava simplesmente desprezando outros povos em favorecimento ao povo de Israel. Não, isso tem um plano de salvação, tem um plano de redenção que está aqui por trás de todos esses mandamentos, de todo este cuidado que Deus tem para com o povo de Israel. Então essas proibições eram justamente para que não houvesse essa mistura, essa contaminação espiritual e o povo não deixasse de servir a Deus. E nós temos aí alguns exemplos no Antigo Testamento de pessoas que não observaram muito bem esta ordenança de Deus, esta ordem de Deus, e acabaram tendo e trazendo prejuízos incalculáveis. O Éden já citou aqui, inclusive, o rei Acabe, o Acabe que aparentou-se com uma mulher ímpia, ele casou-se com a Jezabel, e nós percebemos no decorrer da história do povo de Israel que Acabe ele trouxe prejuízos incalculáveis para o povo de Israel, a ponto de perseguir os profetas de Deus, perseguir os profetas que eram sérios, que eram vinculados à seriedade da palavra de Deus. E nós vemos naquele episódio ali do Monte Carmelo, de Elias com aqueles 850 falsos profetas, quando ele chama o povo à conscientização de quem verdadeiramente era Deus. Então, perceba que haviam pelo menos 850 profetas que mandavam, Ricardo, mandavam e desmandavam. Eles eram os profetas de carteirinha da Jezabel e profetizavam aquilo que ela queria ouvir, a ponto de as pessoas do próprio Elias falar: Senhor, mas eu fiquei só. Evidente que não, que Deus disse que tinha reservado lá 7.000 outras pessoas que não tinham se rendido a Baal, mas o prejuízo estava instalado, né? É verdade. Fora a questão do Acabe, a gente tem uma pessoa de grande influência na Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, que é o próprio Sansão. Sansão, no capítulo 16, diz o texto que ele se envolveu, ele conheceu uma prostituta, passou a noite com ela. Fora isso, ele havia casado com uma mulher filisteia. Por conta desse casamento, teve problemas terríveis, não somente para Israel, mas para os próprios filisteus. Incendiou a seara dos filisteus colocando fogo. Então a gente vê que, por conta de um casamento ilícito e por desobediência do seu próprio pai, porque o pai de Sansão disse para ele: não tem mulher entre o nosso povo e que te faz necessário buscar uma mulher estrangeira? Não tem uma mulher entre nós que possa ser tua esposa? E ele desobedeceu uma ordem divina e ele obedeceu uma ordem do seu próprio pai. Ele desobedeceu um conselho do seu pai, que era casar com uma mulher da sua parentela, uma mulher da sua terra. E uma vez que ele desobedece essa ordem, a prescrição divina, prejuízos vieram sobre Israel e veio também uma grande calamidade sobre o povo filisteu. Fora o Sansão, a gente também tem o texto aqui, está dizendo do próprio Salomão, que por conta dos seus pecados, o reino foi dividido. Então, o pecado faz com que o reino fosse dividido quando o seu filho assume. Então, a gente vê aquilo que o pastor Paulo falou. Não é apenas uma proibição, é um limite que Deus está colocando. Até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode. Case com alguém que é da sua parentela, case com alguém que é da sua família. A gente vai ver isso quando Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E ele dá uma grande observação que tem que ser da nossa parentela, para não se corromper, para não se frustrar, porque um casamento com alguém que não tem a mesma visão espiritual que você, um casamento com alguém que não tem o mesmo desejo espiritual que você, ele passa a ser um casamento frustrado. Nós percebemos então, nessa colocação do Ricardo, nesses exemplos citados, nesse exemplo de Sansão, que casou-se com uma mulher filisteia, depois acabou também envolvendo-se com prostituição. Nós vemos os exemplos de Salomão, 700 esposas, 300 concubinas, e que também depois
acabaram trazendo para ele prejuízos muito grandes. Vamos ler lá, primeiro livro de Reis, capítulo de número 11. Primeiro de Reis, capítulo de número 11, versículos 1 a 9, que fala a respeito das escolhas de Salomão. Diz assim o texto: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas uniu-se Salomão com amor. Então veja que há uma recomendação, uma proibição de Deus de que o povo de Israel não deveria se juntar, se aparentar com estas nações. E diz o texto aqui que Salomão se uniu com elas em amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E estas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então esse é o grande perigo pelo qual Deus proibiu esta união dos judeus. É justamente essa perversão para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Versículo de número 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, que é a deusa dos sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Olha o versículo de número 7. Salomão edificou um alto em Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. A Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Lembrando que a Moloque se ofereciam sacrifícios de crianças. E Salomão se deixou envolver até mesmo por esse terrível Deus dos amonitas. Então, Salomão se perdeu, assim como Acabe se perdeu, como Sansão se perdeu, e outras pessoas se perderam e deixaram com que a idolatria, os deuses destas pessoas, influenciassem o relacionamento tanto de Acabe, quanto de Sansão, quanto de Salomão, influenciasse o relacionamento destes homens, seu relacionamento com Deus. Então, nós percebemos aqui que o casamento, ele vai além de um contrato público, vai além de uma união carnal. O casamento, ele traz envolvimentos profundíssimos. O casamento é uma união de alma. O casamento é uma união de sentimentos. Então, o casamento, ele traz consigo um envolvimento que é tão tremendo que Deus disse que duas pessoas se tornam uma por causa do envolvimento com o casamento. Então, ele é muito profundo, não é simplesmente um contrato. Hoje o casamento está meio desacreditado, as pessoas casam e descasam com muita facilidade, não sabendo a profundidade que tem o casamento, de que não é simplesmente um contrato, vai lá no cartório, registra, depois vai lá e dá baixa e está tudo certo. Verdade. O mundo vai banalizando algo tão sério, algo tão divino, algo tão maravilhoso, algo tão profundo, que é o relacionamento de casamento, onde forma-se uma unidade e o povo de Deus aprende a valorizar, aprende a importância disso, do amor genuíno, amor puro, amor que faz com que torna uma só carne e que deve ser uma carne em Deus. E o apóstolo Paulo também no Novo Testamento vai citar algo muito interessante, que é o texto áureo da nossa lição de número 12 de hoje, que fala para não se prender a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o apóstolo Paulo, ele entrou nesse assunto sobre sociedade ou associação. E que associação tem mais profunda e íntima do que o casamento?
Porque de uma forma geral, nós podemos tirar ali na carta, associações de forma geral, cuidado com quem você forma vínculos, cuidado com quem você forma uma aliança, cuidado com quem você faz caminhar ao seu lado, porque você é luz e vai ter pessoas de trevas ao seu lado. Mas, aplicando para o casamento, a seriedade disso, ele usa nesse versículo aqui a palavra jugo, né, que é aquele objeto utilizado ali, onde você coloca dois animais para fazer um trabalho para um propósito. Coloca-se ali, outro nome conhecido também é canga, né? Geralmente de madeira, onde se coloca aquele objeto sobre dois animais, que deveriam ser como? Né? Deveria ter o mesmo porte, ser o mesmo tipo de espécie, para que o trabalho fosse feito. O trabalho bem feito, o trabalho seria com maior força, seria com maior eficiência, maior rendimento, porque seriam dois animais no mesmo rendimento juntos, mesmo passo, mesma altura, mesma força, avançando, caminhando e trabalhando. E aí o trabalho acontecia, ia bem. E aí estava até na lei, né, de forma natural, primeiro dizendo, olha, não coloque ali jogo desigual no seu campo quando você for trabalhar. E aí, se trazendo para o Novo Testamento, como aplicação de vida, se traz isso, olha, não se vincule pessoas de um jogo diferente, e aí no casamento isso é muito sério, muito profundo, porque vão ser duas pessoas de estrutura diferente, ritmo diferente, inclusive direções diferentes. Um está querendo ir para o céu, e o outro está querendo ir para o sentido oposto, quer o mundo, quer a carne, quer o prazer da vida, vai chegar no inferno. Então são sentidos opostos, então não vai avançar, ou seja, será um relacionamento turbulento, trará sofrimento, dor, trará dificuldade, trará um peso maior, porque quando se os dois animais juntos ali, iria somar força para carregar uma carga ali, e aí a força iria ser somada. Quando há um jogo diferente, pelo contrário, um quer ir e o peso do outro atrapalha. Um quer ir rápido, o peso de quem é mais lento atrapalha, ou seja, um atrapalha o outro, um é um peso sobre o outro. Que o propósito de Deus é para ser bênção, né? A esposa vai ser uma bênção para somar, para cuidar, ajudar, auxiliar, ser um complemento em todas as áreas ao esposo e vice-versa, o esposo sendo aquele que ama, cuida, protege, aquele que se doa pela esposa. E aí, tudo que era para ser um alívio, um aliviando o outro, um auxiliando o outro, um impulsionando o outro, se é um casamento misto, se é um jogo desigual, pelo contrário, um é peso sobre o outro, um é fadiga para o outro, um é impedimento, um pode ser um tropeço para servir a Deus, né? Então, às vezes, ele, em vez de ser uma grande bênção e viver tudo aquilo que Deus tinha, ele pode ficar limitado, sem muitas vezes fazer a obra de Deus, o querer de Deus, porque alguém ao lado está impedindo. Então, olha só, a banalização do casamento, e o povo de Deus agora valoriza tanto o casamento porque enxerga isso, percebe isso e sabe o quão maravilhoso deve ser o casamento, os dois em Deus, servindo a Deus e com o mesmo propósito para um caminhar junto, com um jugo igual, multiplicando forças para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A gente percebe que Salomão, Acabe e Sansão não deram esse devido valor, né? Não tiveram esse cuidado com o casamento e acabaram se misturando. E o terceiro subtópico, o terceiro tópico da nossa lição diz que esse cuidado com o casamento, ele ajudou na sobrevivência do povo judeu. Na realidade, o povo judeu, Ricardo, ele só não foi extinto porque, ainda que não com a seriedade devida, ainda que não com o cuidado devido, ele acabou observando esse cuidado de não se misturar, porque tantas foram as perseguições, tantas foram as guerras, as dificuldades encaradas pelo povo de Israel, que se não fosse essa prescrição de Deus de atentarem para não se misturar, certamente eles teriam sido extintos, né? Uma nação relativamente pequena, com uma população limitada, uma população pequena, mas que está aí até hoje sendo cuidada, sendo protegida por Deus. Israel tem sobrevivido ao longo do tempo milagrosamente. Deus é uma prova cabal de que Deus está com Israel. A gente vai ver isso em todo o cenário bíblico, em todas as lutas, em todas as guerras. A gente vai ver quando o povo é levado em cativeiro para a Babilônia, retornam,
depois a gente vai ver várias perseguições contra Israel, a gente vai ver já no período do Novo Testamento, 70 anos depois de Cristo, quando Titus invade Jerusalém, derruba o templo e tem toda aquela carnificina de judeus e milagrosamente eles prevalecem, eles permanecem, eles não são extintos, porque é a nação de Deus. A gente vai ver isso também, estava até conversando sobre este assunto, a Guerra dos 6 Dias, de junho de 1967, quando os países árabes se levantaram contra Israel, de modo que, assustadoramente, eram muito mais numerosos, eram muito mais povos contra Israel do que Israel contra eles. Dizem que era 400 mil soldados árabes contra 50 mil soldados israelenses. E milagrosamente, e em questão de uma grande estratégia, Israel sobreviveu, Israel prevaleceu. E isso é ao longo do tempo. Todas as nações se levantarão contra Israel e Israel permanece de pé. Reis se levantaram contra Israel, Israel permanece de pé. Por quê? Porque Deus cuida de Israel. Deus faz com que o povo venha sobreviver no meio das calamidades e provações, dificuldades que esse povo enfrenta. Uma das razões, evidentemente, é esse cuidado com a linhagem, esse cuidado da pureza, de não se misturar com outros povos, mantendo a sua fé em Deus, ainda que Israel não creia como nação em Jesus Cristo como Messias, como Salvador, mas é um povo que é muito temente a Deus, é um povo que serve ao nosso Deus. E nós vemos então aqui como o tópico de número 4 da nossa revista, o Éden e eu, nós já abordamos em parte esse tópico 4 aqui, falando a respeito do casamento para os crentes. A gente abordou o casamento para os judeus, que não deveria ser misto com pessoas ímpias, com pessoas pagãs, com pessoas de outra fé, porque certamente isso traria uma miscigenação de fé, um enfraquecimento de fé. O Éden até citou aqui que cada um puxa para um lado, né? Um quer ir para um lado, outro quer ir para outro, e nós queremos aqui uma palavra, como está escrito aqui no tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E aí nós gostaríamos de abordar a importância do casamento, casamento que é uma instituição de Deus, o casamento não foi uma invenção do ser humano, não foi uma ideia que brotou na cabeça de um iluminado, não. O casamento é uma instituição por Deus, a gente pode encontrar o registro dessa instituição ali no capítulo 2 do livro do Gênesis, quando Deus estabelece a família, institui o lar, institui a família, o casamento, de uma forma maravilhosa, e Deus dá importância devida ao casamento, e o casamento ele é e continua sendo a família, sendo a célula máter da sociedade, de forma que se a gente tem famílias boas, teremos uma sociedade boa. Se a gente tem famílias abençoadas, teremos uma sociedade abençoada. Daí a gente pode observar o desejo do nosso adversário, nos tempos que vivemos, de atacar constantemente a família, de querer de uma forma atabalhoada desestruturar a família, porque ele sabe que se nós tivermos famílias estruturadas, casamentos abençoados, nós teremos aí uma nação abençoada, um povo abençoado, uma igreja abençoada. Por isso que o adversário da nossa alma, ele usa de todos os meios para tentar, Ricardo, de alguma forma, desestruturar esta que é a instituição de Deus, o casamento é a instituição de Deus. É verdade. Vivemos períodos difíceis, conturbados, em que a visão da sociedade em relação a casamento não é a mesma visão que nós como cristãos temos, observando os preceitos divinos, tendo a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. Então o mundo tenta ridicularizar o casamento, hoje banalizar o casamento, fazer com que o casamento não seja uma instituição sagrada. E a gente, ao longo do tempo, a gente tem visto grupos, pessoas, políticos que se levantam contra essa instituição divina, que o casamento é uma ordenança divina, é um presente que, na verdade, que Deus deu à humanidade,
mas a humanidade se corrompeu a tal ponto que passou a banalizar esse presente divino que Deus nos outorgou, que é o casamento, que é a família. E a família é a base, é o alicerce. A W. Pink disse assim, que somente há duas famílias no mundo, a família dos filhos de Deus e as famílias dos filhos dos inimigos. Por isso que os filhos de Deus não podem se misturar com os filhos dos inimigos, porque corrompe essa instituição divina que é o casamento e entra na questão do jugo desigual. Por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 22, versículo 10, que o jumento e um boi não podem carregar a mesma canga, não podem ter sobre os seus ombros o mesmo jugo, porque o boi ele demonstra força, o jumento já não tem a mesma força, então o jugo vai ficar desigual. Assim é um casamento que não tem Deus, que não tem os princípios divinos como alicerce. É um casamento enfraquecido, é um casamento com visão distorcida, é um casamento que não tem Deus como objetivo, que não tem Cristo como centro, sempre tende a capengar por um lado de influência. Algumas pessoas dizem assim, pastor Paulo, não, mas eu sou cristão, eu vou casar com um ímpio, e a chance dele se converter é grande, mas a chance de você ser influenciado também e abandonar os preceitos divinos, ela também é grande. A gente viu que isso é um fato. Salomão, Sansão, é uma verdade que não pode ser omitida. A influência, ela está para os dois lados. Por isso que nós temos que tomar o grande cuidado de não se envolver com pessoas ímpias, não fazer alianças com ímpios, viver de um modo que agrade a Deus e que glorifique a Deus, principalmente no mundo em que vivemos hoje. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, ele falou uma verdade, um preceito sobre casa. Quando acusaram ele, os fariseus contra ele fizeram lá uma acusação, e aí ele, na argumentação, ele disse, olha, uma casa dividida contra si mesma, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, ele diz, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus estava falando sobre o princípio da unidade, porque Deus, ele é uma trindade que mostra a perfeição em uma unidade. Ele formou o casal para ser uma unidade. Jesus veio falar, olha, eu e o Pai somos um, que vocês sejam um. Deus é a favor da unidade e pega duas pessoas e forma uma unidade para ver um propósito divino. E aí Jesus fala, olha, dividida não prospera, dividida não vai avançar. E se a pessoa serve de Deus, sabendo isso, servindo a Deus, sendo alertada, sendo orientada a não fazer isso, ela decidir fazer um relacionamento de casamento, ela está realmente indo contra a vontade de Deus, ela está já começando errado, está começando uma casa dividida, começando com um problema. O parêntese que deve ser aberto é, claro, aquele que se converte e já está casado, já está casada com alguém que não serve a Deus. É o parênteses, é uma exceção, ela conheceu a verdade, já estava casada, então cabe a ela orar, cabe a ela interceder, cabe a ela ganhar o seu companheiro através do testemunho, de uma vida santa, a sua influência, semeando o Evangelho. Então esse é o parênteses que é aberto, que nós estamos falando sobre não casar, mas a exceção é para aquela que casou-se com, já convivendo com o marido ou esposa descrente. Mas Jesus está dizendo sobre a casa dividida, então devemos já ter a decisão, olha, vai casar, vai escolher, vai decidir, cuidado para não começar já errado, não começar já dividido, começar já com problema, com pesos diferentes, propósitos diferentes, visões diferentes, e uma casa que é para ser lugar de adoração, pode ser realmente uma casa de disputas e guerras, porque serão dois reinos dentro daquela casa. E agora, os jovens que não casaram, o que fazer? As mulheres, os homens que não eram convertidos, casaram com pessoas não convertidas e depois se converteram. O Éden já disse aqui, a Bíblia diz que não deve separar, deve coabitar, a menos que o descrente queira separar, é outra história, se ele não quiser ficar casado. Mas a Bíblia diz que um santifica o outro, que é crente santifica o outro, e os filhos serão bênçãos. Mas dentro dessa lição aqui nós temos um conselho para os jovens. Espera em Deus. É o último tópico
desta lição, tópico do número 5, diz assim: findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo: espera em Deus. Então, como essa revista, no nosso ministério aqui em Santo André, ela está sendo ministrada em sala única para jovens e adultos, esse tópico aqui cabe muito bem para os jovens que são solteiros não se desesperarem e quererem casar a qualquer custo e com qualquer pessoa. Saber esperar em Deus é uma virtude. Também quero dizer para você que não existe uma pessoa pré-escolhida por Deus para você com uma marquinha na testa, que se você não encontrar ela no meio da rua, você nunca vai casar. Não, nós temos alguns critérios que devem ser observados. Você jovem deve orar ao Senhor, pedir a Ele que coloque uma pessoa boa diante de você e pedir a Deus também que faça de você uma pessoa boa para casar-se com outra pessoa, porque às vezes só querer uma pessoa boa para nós é fácil, né, Ricardo? A gente tem que ser uma pessoa boa para casar com outra. Procurar uma pessoa que seja da linhagem, como a preocupação de Abraão, quando seu filho Isaque chegou na hora de casar, ele chamou seu servo Eliezer, falou: Eliezer, vem aqui, faz um juramento, jura para mim, jura diante de Deus que você não vai escolher uma mulher daqui para casar meu filho. Também você não vai levar meu filho para o estrangeiro. Você vai lá no meio da minha família, meio da família do meu povo, e aí a gente traz isso para o meio da família de Deus, e você escolhe de lá uma moça para o meu filho. O Eliezer tinha uma responsabilidade grande. Aí ele foi orar e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor. Então ele fez algumas provas, ele colocou algumas situações para que Deus apontasse para ele o caminho que ele deveria seguir. E Deus, que quer sempre o nosso bem, ele orientou o Eliezer, Deus queria o bem do Isaque, e orientou o Eliezer para escolher a pessoa certa, colocou ali a pessoa na frente. O Eliezer olhou, viu que era bonita, viu que estava dentro dos critérios estabelecidos, e ele então aproximou-se daquela jovem e a convidou a ser esposa do seu senhor, Éden. Isso, então teve o temor de Deus, né? Ao pedir para o filho alguém do seu povo, e depois ele ao orar, esperar em Deus. Então houve a espera, né? Isaac ficou lá esperando, aguardando. Não é tão fácil para o jovem esperar, aguardar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Às vezes o jovem está lá já no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, né? Mas em nome de Jesus deve ter essa graça de Deus para esperar, para pedir, para que realmente esse tempo de espera resulte em uma vida feliz e abençoada lá na frente. O encurtar de caminho trará consequências, trará dores, trará sofrimento, né? Para que não seja simplesmente movido por impulso, não seja movido por aparência, não seja movido por a sua vontade, o seu instinto aflorado e ele desejando quanto antes. Melhor ele ter a sua vida em Deus. Quando se busca a presença de Deus, está em Espírito. O Espírito Santo o ajuda na sua fraqueza, o Espírito Santo o ajuda a aguardar, o ajuda a vencer a si mesmo, o ajuda a cumprir a vontade de Deus, em querer primeiro ter um propósito sublime, lindo, que é um casamento abençoado, um lar bendito para fazer a obra de Deus, fazer o querer de Deus, algo que vai desfrutar de algo maravilhoso. Casamento é bênção. Se a gente olhar ali o livro de Cantares, fala um pouco disso, além de prefigurar Cristo e a igreja, mas também fala da sublimidade do amor, onde há uma troca de elogios, onde há um reconhecimento das qualidades da esposa e do esposo, um elogiando o outro. Ou seja, o jovem deve aguardar isso. Eu quero um amor puro, genuíno, que eu vá beber da fonte depois. Não posso querer beber da fonte antes. Que eu vá experimentar o fruto depois da bênção, não querer antes. Então ele está ali sendo conforme os princípios divinos, que é manter a sua santidade, manter a sua integridade sexual, esperando o que vem de Deus, né? Então os conselhos é esperar em Deus, porque a bênção vai ser
a vitória da sua vida, do seu ministério, da sua família, do que precipitadamente ser movido pela carne, por impulso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Os olhos, a Bíblia diz lá em Provérbios, diz que mulher virtuosa, quem achará? E aí no discorrer fala, a que teme ao Senhor, essa será louvada. Então se ele conhece o preceito bíblico, olha, quero buscar a virtuosa, a que teme ao Senhor. A beleza passa, a beleza acaba. A aparência física é passageira. Então não só a beleza, lógico que vai escolher, vai ter a atração, mas em primeiro lugar deve olhar, eu quero alguém que teme ao Senhor. Vai ser uma mulher virtuosa ao meu lado para edificar a casa com sabedoria. O mais importante para os jovens, quando está no anseio de um relacionamento, principalmente quando é a questão matrimonial, de se casar, porque hoje em dia nós vivemos um período que tem o fica, o namoro extenso, crentes que namoram 5, 6, 10 anos. O conselho que eu dou para os jovens é ter uma visão transcendental, não olhar aquilo que está diante dos teus olhos, porque os nossos olhos são enganosos. Nós olhamos aquilo que está diante, nós olhamos a estrutura física. Então, uma vez que os nossos olhos passam a cobiçar, então aumenta o desejo. E uma vez que o desejo está aflorido, está à flor da pele, então eu acabo casando com aquela pessoa e às vezes é um casamento precipitado. É um casamento que teve o seu ápice por conta de um desejo carnal, de uma aparência, de uma sedução. E o inimigo ele sempre usa essas estratégias. A gente vê ao longo da história dos judeus que ele costumava colocar pessoas para usar de sensualidade, para atrair os judeus à união mista. Então hoje, de contrapartida a isto, muitos crentes têm essa mesma visão. Uma visão sensual do casamento. O casamento não é apenas sexo, o casamento não é apenas um corpo bonito, como já foi falado. Um casamento é uma vida, é uma união, é uma unidade, é algo que vai levar para todo sempre. Você vai deixar o seu legado para os seus filhos vão lembrar do seu casamento como uma bênção e não como uma prova. Um casamento que tem apenas como objetivo a atração sexual, ele não é um casamento abençoado por Deus. Então o jovem, ele não deve apenas olhar aquilo que está diante dos seus olhos, a estrutura, o corpo, mas ele tem que ter uma visão transcendental daquilo que Deus tem na vida da pessoa. Mesmos princípios, mesma fé, mesma esperança e mesma adoração. Porque um casamento misto, um casamento de um crente com um incrédulo, é uma adoração dividida ao meio. Então o principal de tudo na vida do crente, principalmente para os jovens que estão desejosos, estão querendo casar, case com alguém da mesma fé que você. Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando ao final do comentário da lição de número 12 desse terceiro trimestre de 2020 e queremos aqui ouvir as conclusões do irmão Éden, do irmão Ricardo, para o encerramento, a finalização deste compartilhamento. Queridos, encerramos a lição de número 12, neste momento, com a certeza, a convicção do propósito divino, que é um casamento, um lar completamente debaixo da bênção e da vontade de Deus. E que qualquer desvio disso é um grande perigo. Foi tratado com muita energia e firmeza pela liderança, ali naquele momento que era a restauração do povo, restauração da nação tão importante, e as famílias sendo acessadas pelo inimigo. Então, um perigo tamanho. Então, um propósito desta lição, que nós venhamos tratar com nossos irmãos, nossos alunos e as famílias ali que estão representadas, que eles tenham esse temor a Deus, que vivam debaixo da vontade de Deus, nas suas escolhas, aqueles que ainda são jovens, na escolha temente a Deus para ter realmente um casamento abençoado. E para que aquelas que já estão num casamento, que eles permaneçam na vontade divina, para que nenhum se afaste, nenhum se desvie e se torne um casamento misto. Ou seja, os servos de Deus devem permanecer na união, na comunhão com Deus, na comunhão com os santos, na congregação, para que permaneça sendo um casamento abençoado. Não adianta dizer, olha, somos crentes, mas olha, um dos dois não está tão firme, não está tão presente, e está se afastando e não está mais na comunhão, e aí já virou um casamento misto.
Então, em nome de Jesus, nós guardemos firmemente esses princípios extraídos nessa lição de Deus valorizar um casamento e um lar plenamente debaixo da vontade de Deus e sempre alertas a qualquer perigo de desvio disso. Baseado em tudo que a gente estudou neste dia, eu cheguei a uma grande conclusão. É ter Deus como a nossa tenda, a nossa proteção. Dentro da nossa casa, na nossa família, é saber respeitar as diretrizes bíblicas, é saber respeitar os limites bíblicos, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, é saber esperar em Deus, é saber ter Deus como o meu fundamento. Deus disse para mim, eu não posso fazer, eu não vou fazer. Eu não posso me relacionar com pessoas ímpias, eu não vou me relacionar com pessoas ímpias. O básico é temer a Deus. Temer a Deus, princípio da sabedoria. Quem teme a Deus erra menos, quem teme a Deus acerta mais. Meus queridos, nós encerramos aqui então nosso comentário dessa lição de número 12 e olhando e percebendo tudo aquilo que foi comentado, nós aprendemos que quando percebermos que alguma situação, algum relacionamento está nos tirando do foco, está nos tirando do caminho, da nossa jornada rumo ao céu, nós devemos, como Esdras, sermos radicais, tomarmos decisões firmes na nossa vida, ainda que venha a doer um pouco. Eu fico pensando, estava estudando essa lição e pensando como deve ter doído a cabeça e o rosto do Esdras de arrancar a barba e arrancar cabelo. Então, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões radicais, ainda que doa por um momento, mas que lá na frente venha trazer um resultado maravilhoso, restaurador para a nossa vida. Nosso desejo, querido professor, é que este comentário ele seja útil, que você possa se apropriar de algo do que foi comentado aqui no preparo da tua lição. Como nós sempre dizemos aqui, que você não fique somente com este comentário, mas que você pegue a sua revista, estude ela com dedicação, leia diversas vezes. Você deve ter aí a sua Bíblia Sagrada, mais de uma versão de preferência, para você poder comparar os textos. Você deve ter um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico também. É importante que você tenha. E muita oração, para que Deus ele te dê graça e você possa, no próximo domingo, dar uma excelente aula para os seus alunos, uma aula que seja enriquecedora, reparadora, restauradora e de maneira que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. Como disse no princípio, que você não somente assista essa aula, mas que você também possa compartilhá-la, que você possa curtir, que você possa tocar o sininho aí no nosso canal do YouTube, para que todas as vezes que tiver um vídeo novo da nossa igreja, você possa ser informado e estar assistindo os nossos vídeos. Nós vamos encerrar este comentário como oração e, como sempre, o nosso costume, nós pegamos o convidado mais recente para encerrar com oração e o Ricardo vai orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por este momento em que estivemos meditando na Tua Palavra, pelos estudos que aqui foram ministrados. Continue abençoando os Teus filhos que estão assistindo esta aula, dando entendimento, capacidade, para também repassar aos seus alunos, ó Deus, esta mesma mensiva que transmitimos nesta noite. Continue iluminando a cada um de nós na Tua Palavra, e que a Tua Palavra encontre guarida nos corações, no nome bendito de Jesus.